Graça e paz. Esse que tem o prazer de vos cumprimentar com a doce paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o irmão em Cristo, pastor José Freire, e hoje nós temos uma palavra maravilhosa para você. Além dessa palavra, nós temos também a oração. Mas antes disso, eu gostaria muito que você se inscrevesse no nosso canal, ativasse o sininho, deixasse o seu like e, claro, compartilhasse os nossos vídeos com mais pessoas. Vamos então à palavra de hoje, que é muito importante para nós. A fornalha de fogo ardente. Sadraque, Mesaque e Abednego, a história dos 3 jovens judeus que estavam na Babilônia. Permanecer fiel a Deus em meio a um mundo turbulento, meus queridos, com ameaças e dificuldades, é um desafio que muitos jovens enfrentam atualmente. A sociedade, queridos, em que vivemos, muitas vezes nos coloca em situações, meus amados, em que parece impossível manter nossos valores e crenças intactos. Na Bíblia nós podemos encontrar histórias inspiradoras, amados, de pessoas até mesmo jovens que permaneceram fiéis a Deus em meio à perseguição religiosa, correndo até mesmo risco de morte. Nesse estudo de hoje, nós vamos conhecer a história de Sadraque, Mesaque e Abednego e podemos tirar lições e aprender com os amigos de Daniel sobre a importância da fidelidade e confiança em Deus, meus amados. Mas quem foram Sadraque, Mesaque e Abednego? Sadraque, Mesaque e Abednego foram 3 jovens hebreus mencionados no livro bíblico de Daniel, levados cativo da Judéia para a Babilônia por volta de 605 durante o reinado de Nabucodonosor II. Eles eram membros da nobreza hebraica e foram selecionados para serem educados e treinados para servir ao rei da Babilônia. Amados, no entanto, eles se recusaram a comer da comida e bebida que lhes ofereciam, pois isso ia contra as crenças religiosas. E a história mais conhecida dos 3 jovens hebreus ocorreu quando Nabucodonosor ordenou todas as pessoas que se prostrassem e adorassem uma imagem de ouro que ele havia erguido. E apesar da ameaça de serem lançados em uma fornalha ardente, esses 3 jovens recusaram a adorar a imagem. E Nabucodonosor então ordenou que se aquecesse a fornalha 7 vezes mais do que o normal, e que a amarrassem com cordas e os lançassem dentro dela. E no entanto, a Bíblia nos fala que um 4º homem apareceu na fornalha e os libertou do fogo, sem que nenhum fio de cabelo de suas cabeças fosse chamuscado. E após esse evento milagroso, tremendo, Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus, do Deus dos hebreus, e promoveu Sadraque, Mesaque e Abednego a posições de destaque lá no seu reino. E essa história de coragem, fidelidade, continua sendo contada e estudada até hoje, pois mostra para todos nós, meus queridos, a importância, amados, de sermos fiéis ao nosso Deus. Quais os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel? Na Bíblia, os verdadeiros nomes dos 3 amigos de Daniel são o Sadraque, cujo nome hebraico em original era Hananiah, que significa o Senhor é gracioso; o Mesaque, cujo nome hebraico era Misael, que significa quem é como Deus; e Abednego, cujo nome hebraico original era Azarias, que significa o Senhor ajudou. Esses nomes hebraicos foram dados a eles, queridos, por seus pais, os judeus, sendo trocados por nomes babilônicos, depois que estavam cativos lá em Babilônia. Os significados originais desses nomes hebraicos dos 3 jovens refletem a crença em Deus como um ser gracioso, ajudador e supremo. E esses nomes também são uma expressão de fé, de confiança em Deus que os jovens tiveram, mesmo quando foram jogados dentro da fornalha. Qual é a idade desses jovens que foram lançados na fornalha? A Bíblia não nos diz a idade exata de Sadraque, Mesaque e Abednego.
quando foram lançados dentro da fornalha. No entanto, é possível inferir que eles eram jovens na época, já que haviam sido selecionados junto com Daniel para serem educados, treinados para servir na corte do rei da Babilônia. E por que o rei aqueceu a fornalha 7 vezes? De acordo com a narrativa bíblica de Daniel capítulo 3, o rei Nabucodonosor ordenou que a fornalha esquentasse 7 vezes mais do que o normal antes de jogar Sadraque, Mesaque e Abednego. E no entanto é possível que Nabucodonosor tenha ordenado que a fornalha fosse aquecida ainda mais que o normal, como uma forma de mostrar a ira e poder sobre os 3 jovens hebreus. E ele também pode ter feito isso para garantir que a execução fosse mais rápida e eficiente. Alguns estudiosos da Bíblia sugerem que o número 7 é frequentemente usado para indicar totalidade ou perfeição, o que poderia significar que Nabucodonosor ele estaria tentando mostrar que a sua punição seria completa, perfeita, sem qualquer chance de sobrevivência para os 3 jovens hebreus. Agora, quem são os 4 da fornalha? É claro que, de acordo com a história bíblica de Daniel 3, os meninos Sadraque, Mesaque e Abednego foram jogados na fornalha acesa pelo rei, e estava furioso com eles por recusarem adorar sua estátua. E quando os 3 jovens hebreus foram lançados na fornalha, algo surpreendente aconteceu, porque o rei viu 4 homens no meio do fogo em vez de 3. O 4º homem na fornalha é descrito na Bíblia como semelhante ao filho dos deuses, Daniel 3:25, sendo interpretado por estudiosos e teólogos de várias maneiras. Eles sugerem que o 4º homem pode ter sido um anjo enviado por Deus para proteger Sadraque, Mesaque e Abednego, enquanto outros acreditam que ele pode ter sido a manifestação física de Deus na terra. O fato, meus queridos amados irmãos, é que Nabucodonosor reconheceu o 4º homem na fornalha como um ser divino, e indica que sua presença foi algo milagroso e sobrenatural. E o que Daniel era desses 3 jovens? Daniel era amigo, companheiro dos 3 jovens. Eles foram levados cativos para a Babilônia por volta de 605 a.C., durante o reinado de Nabucodonosor II. E nesta corte do rei, Daniel e seus amigos foram educados, treinados para servir ao rei. Então, o que essa lição nos mostra? Primeira coisa, fidelidade a Deus. Segunda coisa, ter confiança em Deus em meio à adversidade. Terceira, amizade e apoio mútuo. Quer dizer, o cristão não pode abandonar o outro cristão, certo, meus queridos? E o 4º, Deus é capaz de nos livrar da fornalha, das batalhas, do deserto, da perseguição, seja qual for o tipo de batalha que você esteja enfrentando. 5º, a recompensa da fidelidade. A história nos mostra, nos ensina da importância de fidelidade a Deus, porque após recusarem adorar a estátua de ouro, mesmo diante da ameaça, Deus não apenas os salvou milagrosamente, mas também os recompensou pela sua fidelidade, sendo promovidos a posições mais altas na corte do rei. Então nos mostra o quê? Que coisas grandes para chegar até as tuas mãos, nós passaremos por grandes provações. Então, para concluirmos essa história, é um relato poderoso da coragem destes jovens e a sua fidelidade a Deus. Eles não trocaram Deus por nada. Faça o mesmo. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez na tua presença estamos, Senhor, como esses meninos que venceram uma grande batalha, e venceram, ó Deus, o desafio de te servir, de te adorar, que não te negaram, que não te abandonaram, que foram fiéis, mesmo no momento terrível, mesmo no momento cruel.
eles guardaram a palavra, eles foram fiéis a Deus. Que assim possamos nós sermos fiéis, guardarmos a tua palavra, não negarmos o teu nome, não voltarmos para trás. Neste momento eu te apresento todos os inscritos, esta pessoa que está passando por uma luta grande, por uma depressão, uma angústia, uma amargura, uma enfermidade, no desemprego, uma batalha no seio da família, uma guerra com um filho, uma batalha com uma filha, uma guerra no seu casamento, o desemprego, quem sabe, chegou dentro deste lar, no desânimo chegou nesta caminhada, a frieza entrou. Senhor, é tempo de reavivamento, é tempo de renovo. Senhor, chegou o momento de levantar, de restaurar, de batizar, de abençoar. Desperta os nossos irmãos inscritos aqui no canal Uma Visão Além e faz maravilhas nos seus corações, derramando a tua bênção, a tua proteção, a tua virtude, a tua cura. Meu Deus, desperta os que dormem agora, levante os caídos, os prostrados, os feridos, os machucados. Eu te apresento todos os ministros deste país, as nossas autoridades, as nações, todos aqueles que pedem oração para nós, os irmãos do sul, do norte, do leste, do oeste. Meu Deus, faz a tua obra acontecer em nossos corações, porque nós cremos. Enxugue as lágrimas desta mãe, deste pai, deste filho, desta filha. Enxugue as lágrimas desta mulher, deste homem, para a glória, para o louvor, para a adoração do teu nome santo. É o que eu e todos nós pedimos em oração. Fica conosco, Pai, para a glória do teu nome. E paz.